Vamos iniciar o aprendizado sobre o cos. Então, nós cortamos 2 pedaços de elástico que correspondem aos 2 pedaços do cos, frente e costa. Temos a nossa medida de 3/4 do nosso cos, então o elástico corresponde a 3/4 da medida dele. E vamos iniciar fechando as laterais. Pode fechar as laterais também no overlock. Quando o tecido ele não estica muito, pode fechar também na reta. Tô usando a cor de linha branca no preto para vocês conseguirem enxergar bem. Então, vamos fechar as laterais. Procurar deixar elas bem certinhas, né? Não esparelhas, para depois não ficar ruim na hora de pegar na peça. Então, o nosso primeiro passo, depois de fechar as laterais, é a gente marcar os meios, né? Então, nós vamos dividir o nosso cos em 2 partes e vamos fazer um piquezinho na metade da altura do nosso cos, que depois ele vai servir para alinhar junto com o nosso cavalo e as laterais. Então, o primeiro passo, dividimos ali o meio do nosso cos. Agora, nós vamos dividir a metade dele, para nós saber aonde colocar o nosso elástico. Então, marcação nas 2 laterais de meios. E vamos alinhar os nossos piques aqui. E vamos marcar novamente o meio no centro da peça, para nós poder centralizar o nosso elástico. E vamos marcar aqui a linha com o pique. Agora, nós vamos dividir os meios novamente do outro lado, para colocar a outra metade do elástico. Então, vamos marcar os meios aqui, alinhar os nossos piques e marcar o centro aqui também. E vamos cuidar para nossa marcação ficar as 2 do mesmo lado, para não acontecer do nosso elástico ficar torcido. Marcado a peça, agora nós também vamos marcar metade do nosso elástico. Então, metade aqui e a outra parte marcada aqui. Agora, nós vamos alinhar um elástico em cima, com a marcação para cima, vamos virar e vamos colocar o outro elástico também com a marcação para cima. E vamos unir ele nos cantinhos, abaixo da marcação que a gente fez. Precisamos ter cuidado nessa parte para não acontecer dele passar da marcação e depois na hora de dobrar ele ficar grosso e machucar. Então, por isso que a gente faz essa marcação. Agora, eu vou fixar os 2 elásticos, eles estão um em cima do outro, nesse formato, como se fosse um sanduichinho com a peça. E nós vamos fazer 2, 3 costurinhas para deixar ele bem firme. Então, fiz uma, fiz 2, e a terceira costura, a gente procura pegar em cima da última costura do over, começa em cima do over, mais pra cima, e termina em 0 dentro do over, para não ficar um dente nesses cantinhos. Fixei um lado, agora eu vou cuidar para puxar ele retinho pro outro lado. E aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz daquele lado, ó. Vou fazer meu sanduichinho, vou firmar bem e vou fazer 3 costurinhas. E a última costura, eu vou começar lá em cima do over, vou descer e vou finalizar também em cima do over para não ficar nenhuma preguinha. Feito isso, agora eu vou dobrar o meu cos ao meio e vou fixar essa parte central que eu marquei. Então, aqui tá a marcação que eu fiz com o giz, vou procurar o meio do meu elástico, vou alinhar a marcação do elástico com o cos e vou dobrar ele, juntando os piques. Vou puxar o meu elástico bem pra cima, para ele ficar bem encostadinho na bordinha. E vou fazer uma costurinha daqui de cima até aqui embaixo. E agora, do outro lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Cuidando para não torcer o elástico.
Vou alinhar, então, a minha marcação uma em cima da outra, colocar o elástico bem na divisa da marcação de cima, vou dobrar ele por cima, vou alinhar os piques, vou dar uma puxadinha pro meu elástico ficar na bordinha e vou costurar novamente de cima até embaixo. Então, agora eu tenho as 4 marcações que eu preciso, as laterais que estão presas e o centro onde vai os meus cavalos. Agora, eu vou fechar meu cos. Vou colocar todos os over pro mesmo lado, para não ficar grosso. Vou alinhar uma costura em cima da outra, aqui nas emendas. E agora, eu vou fechar todo o meu cos. Nessa primeira partezinha, eu vou alinhar toda a parte reta que eu conseguir. E vou fechar ele na largurinha do meu calcador, para facilitar na hora de eu fixar na peça. Quando o franzidinho ficar pro lado da frente, a gente puxa o elástico e puxa o franzido pro lado de trás para poder seguir. Chegou na marcação, a mesma coisa. Vou alinhar a parte reta que eu consigo. E depois eu vou espichar o meu tecidinho pra frente, pro elástico ir pra frente e deixar o franzido pra trás. Vou cuidar o meu encontro aqui, pra ele ficar bem certinho, bem alinhado em cima do outro, todos pro mesmo lado. E assim eu vou seguindo até fechar o meu cos. E assim fica prontinho o nosso cos. Lembrando que as nossas laterais, as nossas emendas são presas nas laterais. E essa costura central aonde tem o pique vai ficar alinhada nos cavalos. Como ele é igual frente e costa, ele não tem um lado certo. Tanto faz começar pelo lado direito da emenda ou pelo lado esquerdo.